Hoje eu vou te explicar o porquê que é muito mais interessante a gente olhar para as altcoins e até mesmo para Ether do que para Bitcoin nesse momento. Nós vamos analisar as principais métricas que mostram quando um ativo ele está caro ou quando o ativo ele está barato. Através disso, a gente consegue tomar uma decisão de entender para onde que nós vamos direcionar o nosso capital. Se a gente vai concentrar maior parte do capital nas altcoins ou se a gente vai concentrar maior parte no Bitcoin. Vou te explicar tudo isso através de dados. E também vou comentar com você que eu vendi mais um pouquinho de Bitcoin no rompimento que nós tivemos na data de hoje. Mas também vou te explicar o que está por trás de toda essa estratégia, o que está por trás dessas vendas que eu estou fazendo em Bitcoin. Qual que é o meu foco daqui para frente. Nós vamos falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente analisa o Supply in Profit de Ether, nós estamos vendo apenas 48% ali do Supply in Profit. Isso acaba sendo muito bom para o ativo, porque se as pessoas não têm muito lucro acumulado, se a maioria das pessoas não estão em lucro acumulado, significa que nós não teremos tanta pressão de realização de lucro. As grandes realizações de lucro são quem formam as regiões de topo. Olha só, se a gente analisar o próprio Ether aqui, essa região aqui em cima, vermelha, é quando temos mais de 95% das pessoas em lucro em Ether. Veja que essas regiões vermelhas aqui em cima são sempre as regiões que nós formamos um grande topo no ativo. Inclusive, nesse ciclo, a gente já veio nessa região aqui 3 vezes. Uma aconteceu em março de 24, outra em maio de 24 e uma em dezembro de 24 também. Aqui nós tivemos grandes oportunidades de vender Ether, distribuir, sair das nossas posições de Ether e aguardar com que o ativo voltasse um patamar de preço barato, porque aqui em cima o ativo ele estava caro. E bom, de lá para cá a gente vê muitas pessoas entrando no prejuízo e isso acaba sendo muito bom para esse ativo nesse momento. E se a gente analisar ali, por exemplo, as bandas, né, para entender em qual região exatamente nós estamos dentro do MVRV, a gente consegue entender que estamos na região mais barata quando a gente olha para esse ativo. E aqui nós estamos falando de termos cíclicos, tá? Não estou falando com você sobre curto prazo, estou falando sobre movimentações que elas levam meses para acontecer. Movimentações que, por exemplo, foram iniciadas em 2022, no final do ciclo ali de baixa, e foram finalizadas exatamente no topo que nós tivemos nos $4.000. Desde os $4.000, Ether entrou em um bear market profundo, e hoje nós encontramos ele em uma região extremamente barata. Sabe aquelas pessoas que gostam de buscar bons projetos, que gostam de buscar ativos descontados, né? Aquela frasezinha que mais engana do que funciona. Então, hoje nós estamos realmente dentro de uma fase descontado, onde o preço do ativo ele se encontra muito barato. E isso nós estamos olhando para métricas, não é um achismo, não é porque houve uma simples quedinha no ativo e nós estamos falando que o preço está barato. Estamos falando isso através de métricas mesmo. A gente vê que a acumulação de lucro que nós temos no mercado ela é muito baixa comparado com as movimentações que o ativo pode nos entregar. Se a gente avalia isso daqui, eu começo a entender que Ether, para mim, ele é muito mais atrativo do que Bitcoin. E para a gente não ficar ali só em Ether, a gente pode entender outros ativos também. Mas olha só, quando a gente olha para as fases do ciclo, a gente viu que Ether voltou dentro de uma fase de capitulação cíclica. Essa é a mesma fase que nós tivemos em 2022. Uma oportunidade cíclica no ativo. Se a gente analisar Solana, por exemplo, a gente vai ver que Solana também, a gente bate ali acima de 95% das pessoas no lucro. Isso acaba sendo região de topo, onde tem realizações acontecendo. E de lá para cá, a Solana retraiu muito. Ela chegou a bater 26% ali de pessoas no lucro, tá? Hoje, depois dela subir aí, nós temos 56% do supply circulante no lucro. 50% é um número bom para nós. A gente também não precisa que todo mundo esteja mergulhado no prejuízo para que aquele ativo se torne atrativo. A gente só precisa de um balanço entre lucro acumulado e prejuízo acumulado. Caso a gente tenha um bom balanço, acaba se tornando uma boa região, um bom ativo para a gente olhar e entender se ele está descontado ou não. E olha só,
Quando a gente analisa ali, por exemplo, o MVRV de Solana, a gente vê que também Solana está com o MVRV super baixo, 0,24, ou seja, o ativo está barato, o ativo está descontado. Se a gente entender as fases do ciclo ali de Solana também, a gente viu ela voltando dentro de uma fase de capitulação. Agora, quando a gente passa a olhar para o Bitcoin, a gente já começa a ver coisas diferentes. Se a gente analisa as bandas do MVRV, veja que diferente do Ether que nós estamos aqui dentro dessa região verde, que é a região descontada, nós estamos mais próximos dessa região vermelha, que é a região cara do ativo. E se a gente for analisar, por exemplo, o quanto de lucro o Bitcoin ainda detém, a gente já está vendo o Bitcoin de volta na casa de 87% do seu supply em lucro. Isso daqui acaba colocando dois ativos completamente diferentes, que é Bitcoin, Ether ou até mesmo Solana e Bitcoin, em condições de mercado diferente. A condição do Bitcoin no atual momento é uma condição de um ativo mais caro, um ativo mais esticado. Afinal de contas, desde quando nós finalizamos o nosso bear market profundo do ciclo passado, que foi nos 15 mil dólares em 2022, nós só subimos, nós não entregamos um bear market profundo ainda no ativo. Tivemos apenas 3 fases curtas de bear markets, que são os famosos mini bear markets, e a gente vê que esse ativo ele ainda não retraiu muito, ou seja, ele se torna um ativo esticado quando a gente compara com os outros ativos, principalmente pelo fato da gente ter tido esse colapso nas altcoins recentemente. A gente viu a maior parte das altcoins voltando ao patamar de fundos passados ou até mesmo fazendo novos fundos. A gente viu o Ether, que é o segundo maior ativo, saindo de 4 mil dólares e batendo 1.400 dólares. Por conta disso, o mercado cripto me mostra que a gente tem muito mais oportunidades dentro das altcoins, dentro de Ether nesse momento, do que dentro de Bitcoin. Eu sei que nos últimos 2 ou 3 anos, o ativo que mais performou dentro do mercado cripto foi o Bitcoin, porque a gente tem a dominância do Bitcoin subindo. Só que eu entendo que a gente também tem um novo mercado na nossa frente, um mercado onde as altcoins se desvalorizaram muito e isso não tinha acontecido em 2024, isso está acontecendo em 2025 e Bitcoin ele se manteve dentro da sua região. O que para mim isso mostra? Bitcoin ele acaba sendo a nossa bússola, a gente deve analisar ele, deve entender qual que é o direcionamento do mercado, caso a gente tenha um direcionamento favorável, a gente pode sim tomar esse risco dentro das altcoins. A gente pode sim expor a nossa carteira de uma maneira mais expressiva dentro das altcoins, sem precisar ter grandes concentrações em Bitcoin. Para quem me acompanha desde 2022, sabe que 2022 e 2023 eu fui um período extremamente Bitcoiner. Depois eu comecei a introduzir mais altcoins na carteira. No final de 2024 foi um período que eu fui extremamente shitcoiner, onde eu tinha uma exposição muito forte em altcoins. Só que agora, quando eu olho mais uma vez para o mercado, eu vejo que a oportunidade ela está escondida nas altcoins e não no Bitcoin. Eu acredito que esse ativo ele está caro para que a gente faça investimentos. Só que a gente precisa, obviamente, que o Bitcoin se mantenha em uma estrutura saudável de alta para que a gente tenha as altcoins performando bem, tá? Isso é o que faz o curto prazo e a gente vai falar sobre o curto prazo. Bom, quando a gente analisa as principais carteiras ali, as principais carteiras elas estão voltando a acumular e isso daqui é muito bom. A gente precisa dessas carteiras acumulando. Grandes fases de alta que nós vamos ter, elas só acontecem quando essas carteiras elas estão acumulando. Se essas carteiras elas estão distribuindo, a gente vivencia grandes fases de baixa pela frente. Quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente está vendo o Bitcoin aí subindo mais uma vez, saindo de uma região, né, indo buscar um novo patamar de preço. Só que para mim aqui eu continuo com a mesma visão no curto prazo. A gente precisa de um pullback. Não me importa se ele está subindo aqui, inclusive a gente teve muita liquidação acontecendo nesse último candle aqui. Não estou falando que ele não vai continuar subindo, novamente, ele pode continuar subindo, ele pode buscar novos patamares de preço, mas para mim aqui o ativo ele está esticado. Eu preciso de uma retração no curto prazo, eu preciso ver o RSI de volta ali em sobrevenda. Caso isso daqui aconteça e quanto mais a gente sobe, maior aumenta a probabilidade da gente formar um fundo mais alto que esse fundo aqui, ou seja, entregar um pullback saudável, uma correção e não uma queda de elevador,
Quanto mais a gente tem essa probabilidade aumentando, mais otimista eu fico para poder aguardar esse pullback e entrar dentro das altcoins, fazer uma alta exposição nas altcoins. Olha só, eu vendi Ether em 3.600, 3.400, 3.200. Minha menor venda ali foi em 3.200. De lá para cá eu tô sem esse ativo na minha carteira. Hoje Ether chegou a bater ali $1.400, a gente vê o ativo voltando, ele pode voltar em $2.000, ele pode voltar em 2.500, eu tenho tempo suficiente para pensar, ser paciente, aguardar todas essas confirmações. Eu não preciso ceder por FOMO. Se começar a subir e for em linha reta eu vou ficar fora? Sim, a resposta é sim, eu vou ficar fora. Se Bitcoin subir em linha reta e ele não me entregar pullback, ele simplesmente for daqui até os $200.000 em linha reta, eu vou ficar de fora, simples assim. Essa é uma decisão de controle emocional. Eu sei que o mercado ele anda em ondas, eu sei que ele não vai em linha reta até os $200.000. Eu sei que os ativos eles se movimentam em pernada de alta, pernada de baixa. Eu só posso tomar uma decisão de entrada na pernada de baixa. Comprar em meio ao FOMO, comprar porque está subindo, comprar porque rompeu agora os $95.000, meu caro, isso daí é coisa para aquelas pessoas que não conseguem controlar o seu emocional. E sim, deixa subir, e sim, você vai ficar de fora dessa movimentação. Você deve entrar quando o risco ele está baixo, você deve sair quando o risco está alto. Por exemplo, nesse momento, quando eu olho para o preço do Bitcoin, eu vejo esse rompimento, entendo que esse candle aqui trouxe muita liquidação envolvida. O que eu faço dentro da carteira rumo ao milhão? Eu realizo mais vendas das posições que eu tinha ainda em Bitcoin. Se eu faço compras aqui nessa região, o que eu estou comprando? Estou comprando uma região de topo, estou comprando uma região de rompimento. A gente não compra rompimento e a gente também não compra topo. A gente simplesmente vende rompimento e a gente vende topo também. Aonde que eu vou procurar por novas compras? Quando a gente tiver um pullback. Gui, mas esse pullback ele pode ser pequeno e aí a gente pode estar lá em cima e voltar. Não importa, eu não estou falando sobre preço aqui. Eu estou falando sobre risco. Quando você é um investidor, o seu papel é se expor quando a gente tem um baixo risco e sair quando a gente tem um alto risco. O preço ele é apenas uma consequência da sua decisão. Mas saiba que se você ficar entrando sempre no seu emocional, entenda, o seu emocional vai ser de FOMO quando a gente tem alta, quando a gente tem rompimento. O seu emocional vai ser de pânico quando a gente tem quedas, quando a gente tem rompimentos, perda de suporte também. E você não pode operar seguindo o seu emocional, você deve operar seguindo os dados. Se está esticado, se a gente olha, viu que teve liquidação, se a gente está em uma região sem retrações acontecendo há algumas semanas, a gente precisa de uma retração acontecendo. O fato de você aceitar que pode subir e você vai ficar de fora é a melhor coisa que você faz para você conseguir controlar aquela vozinha que fica na sua cabeça. Sabe quando você abre o TradingView e você vê as coisas subindo e vem aquela vozinha na sua cabeça e fala, essa alta vai ser infinita, não vai ter pullback, ele vai subir em linha reta, Bitcoin vai parar em $150.000. Olha só. Essa é a sua oportunidade de fazer dinheiro. Você vai perder mesmo a chance de multiplicar dinheiro? A resposta que você deve dar para essa vozinha é sim, eu vou perder. Você tem que ter muito mais medo de perder dinheiro do que deixar de ganhar dinheiro. Entenda, gerenciamento de risco é exatamente esse seu controle emocional. É o fato de você conseguir lidar com essa vozinha dentro da sua cabeça. É o fato de você conseguir vender o ativo quando ele está subindo, quando as coisas estão eufóricas, quando as pessoas estão simplesmente visualizando $170.000. Aqui é o momento de você vender. O momento de você comprar é quando a gente tem quedas. A última compra que eu fiz em Bitcoin foi em $77.000 quando o pânico estava instaurado. Agora são regiões de venda e eu só farei novas compras quando a gente tiver regiões de compra. Essas regiões elas vão se dar em um pullback. Olha só. Se a gente analisa, por exemplo, os traders, a gente está vendo o preço subindo aqui e os traders eles não estão tomando novas posições, porque a gente não está vendo a linha vermelha subindo. Isso significa que os traders enxergam um ativo caro nesse momento, porque houve já grandes realizações acontecendo na linha verde aqui em cima, que a partir do momento que essa linha vermelha ela começa a cair. Daqui a gente precisa buscar essa linha dourada aqui embaixo, que é onde o preço estará justo para os
traders, as pessoas que operam no curto prazo. Se a gente olhar para, por exemplo, o estocástico, a gente vai ver que também está esticado, a gente precisa de retrações. Estamos sem retrações no estocástico desde o dia 8 de abril, a gente precisa de retrações. E isso não é sobre o que eu acho, para mostrar para você que realmente os traders eles estão realizando lucro, é só a gente pegar indicadores de realização de lucro e eu já vou te mostrar isso daqui. Mas entenda, há um momento certo para tudo nos investimentos, o momento de você comprar e o momento de você vender, você tem que respeitar essas regiões. Olha só, se a gente olha para as realizações de lucro que nós tivemos recentemente, nos 93 mil dólares houve 1,3 bilhões de dólares em lucro, depois a gente teve mais 700 milhões, em seguida a gente teve 1,7 bilhão, depois a gente teve ali mais 300 milhões, depois mais 700 milhões, recentemente nós tivemos mais 252 milhões. Gui, mas as altcoins elas estão subindo, todos os ativos eles estão subindo? Sim, e eles irão subir sem mim. Por exemplo, se a gente olhar para Virtual, que é um ativo que eu venho comentando com você, que ele está se destacando muito aqui, o meu olhar não é para esse ativo durante essa movimentação de alta. Se ele subir e for em linha reta, ótimo, ele vai embora e ele vai sem mim. Quando a gente tiver um pullback acontecendo, quando a gente tiver um risco diminuindo, se Virtual continuar sendo um bom ativo, eu faço um investimento nela. Agora, se ela for subir em linha reta, o que eu vou fazer é, na próxima vez que a gente tiver um pullback, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz em Virtual. Vou entender quais são os setores que estão performando, vou buscar por ativos dentro dos setores que estão performando. A gente não tem só Virtual, a gente tem um monte de outros ativos que eles podem performar bem também. E esse momento aqui é um momento onde eu sou extremamente paciente porque eu tenho tempo. Lembre-se, eu fiz as vendas em dezembro, eu limpei as altcoins das minhas carteiras em dezembro. Em dezembro eu entrei em estratégia de proteção. De lá para cá, todos os ativos eles estão muito mais barato do que o preço que eu vendi. Exatamente por conta disso eu posso ser paciente, eu posso aguardar, eu posso esperar pelo pullback. E tudo isso é porque o meu emocional ele está setado. Se você vende no momento certo, você consegue controlar mais esse FOMO. Por isso que é muito mais importante você saber vender do que você saber comprar. Olha só, quando a gente olha, por exemplo, para o capital rotativo, eu fiz as minhas vendas das altcoins quando o capital ele começou a sair de dentro das altcoins. O capital ele ainda não retornou para as altcoins. Quando esse capital retornar para as altcoins, será o momento que eu farei as minhas novas posições nas altcoins. Enquanto isso, eu vou aguardar esse momento. Tudo isso daqui que eu falo com você, esse tipo de estratégia, esse tipo de abordagem e o gerenciamento de risco que eu faço, é exatamente o que faz a gente ter resultados como esse dentro da carteira rumo ao milhão. Esse gráfico que você está vendo aqui é simplesmente o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Um patrimônio que ele é sólido e duradouro, ele se multiplica e ele se preserva ao longo do tempo. Muitas carteiras que você vê por aí são aquelas famosas carteiras fogo de palha. Aquela carteira que sobe, entrega muito lucro e logo em seguida ela apaga e nunca mais retorna naquele lucro que ela entregou. Pelo contrário, ela começa a entregar muito prejuízo. Quem nunca vivenciou isso, né? Quem nunca ficou rico e ficou pobre logo em seguida dentro do mercado cripto? Bom, isso acontece porque você não adota uma estratégia sólida e duradoura. Você não fez as compras com uma estratégia que você consegue repetir e muito menos você fez as vendas com uma estratégia que você consegue repetir lá na frente. Todas as minhas estratégias são pensando em longo prazo, são pensando em acúmulo de patrimônio. Como que eu consigo enriquecer? Afinal de contas, essa carteira ela tem um objetivo simples e claro, rumo ao milhão. Para isso, eu não preciso pegar uma geminha e fazer isso nas próximas semanas, eu só preciso ter uma consistência para que eu chegue dentro desse resultado, beleza? Se você quiser copiar e colar todos os meus resultados de dentro dessa carteira, você pode copiar. Você pode ver aquilo que eu estou comprando e aquilo que eu estou vendendo no momento que eu estou fazendo isso e fazer exatamente igual. Dessa maneira, você vai estar copiando e colando os mesmos resultados que eu tenho. Se você quiser fazer isso, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão e clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página, lembrando que nós teremos
um aumento do preço na data de amanhã e não será apenas 5% de aumento, tá? Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão é para você ou não, se faz sentido você ter a carteira rumo ao milhão. Afinal de contas, se você está buscando uma carteira com uma lista de 10 bons ativos, não é a carteira rumo ao milhão. Ela é uma carteira completamente dinâmica, tá? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular, daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. É como se eu mandasse uma mensagem para você no WhatsApp falando: olha só, eu estou vendendo Bitcoin na data de hoje. Foi exatamente uma das movimentações que eu efetuei dentro da carteira rumo ao milhão. Olha só, eu vou comprar altcoin XYZ. Provavelmente uma das próximas mensagens que será enviado dentro da carteira rumo ao milhão assim que a gente tiver um pullback acontecendo. Se você quiser participar da carteira rumo ao milhão, você tem uma oportunidade, tá? Aqui abaixo você tem resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. A minha função dentro da carteira rumo ao milhão é analisar o mercado, fazer o gerenciamento de risco e tomar uma decisão de compra ou de venda, evitando que aquela vozinha na sua cabeça atrapalhe esse seu jogo nos investimentos, evitando que você tenha que fazer as suas próprias análises. Você não precisa analisar o mercado nem ter acesso a essas plataformas que eu tenho. Você só precisa pegar a minha decisão final, que é de compra ou de venda, e copiar e colar, que você terá os mesmos resultados que eu. Eu espero de verdade que você aproveite essa oportunidade de garantir o preço atual da carteira rumo ao milhão. Lembrando, amanhã a gente terá um aumento. E o aumento só se dará por conta das decisões que a gente vem tomando dentro da carteira rumo ao milhão. Uma das melhores decisões foi ter vendido, liquidado a carteira em dezembro. E de lá para cá, a gente está tendo oportunidade de comprar todos os ativos muito mais barato do que aquilo que a gente vendeu, beleza? Espero te ver nessa jornada. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!